Olá, pessoal. Nós somos do grupo A Influência da Política Macroeconômica no investidor brasileiro entre 2017 e 2021. Eu sou o Sérgio Neves e estão comigo hoje o Pedro Henrique Tavares, o Pedro Renan Barbosa e o Pedro Henrique Valentins. O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo demonstrar um panorama macroeconômico entre os anos de 2017 a 2021, colocando em ênfase as mudanças na política econômica do período, podendo assim comparar com alguns dados de investimentos financeiros no país nessas datas estudadas. Assim sendo possível demonstrar como a influência da política macroeconômica em relação aos ativos financeiros do período. Como mencionado, o contexto macroeconômico é de extrema importância para entender o perfil do investidor. Após 2 anos de recessão econômica, o Brasil viveu um momento de picos inflacionários em 2015 e 2016. Logo após, com a entrada do Michel Temer, a política monetária expansionista foi adotada, reduzindo então a taxa de juros de 13,75 para o menor nível da série histórica em 2% já em 2020. Período que foi de extrema importância para o combate da pandemia, porém, provocado por políticas fiscais, a inflação chegou a mais de 10% ao fechamento de 2021. Falando do ponto de vista do investidor brasileiro, a pesquisa REOX do investidor demonstra que entre o ano de 2017 e 2018, o número de investidores não obteve avanço, porém, a partir de 2019, observa-se um aumento de 2% de aportes financeiros no país. Já em 2020, ano que a pandemia ganhou proporção, é observada uma diminuição expressiva da quantidade de investidores, de 4%, levado principalmente pela saída da classe C. E em 2021, ainda na pandemia, o número recua mais 1%. Outro dado a ser analisado é o número de brasileiros que conseguiram economizar parte de sua renda. Esse número vinha numa crescente desde o início da pesquisa, em 2017, quando o percentual foi de 32%, chegando até 38% em 2019, um aumento aí de mais de 5%. Já em 2020, o número decresceu para 36%, e em 2021, um pouco mais de um terço dos brasileiros, 27%, conseguiram economizar. É notável a perda da capacidade de economia da classe C entre 2019, ano imediatamente anterior à pandemia, e 2021, em que os impactos econômicos do coronavírus já eram sentidos há algum tempo. Segundo a pesquisa, 54% das pessoas da classe C conseguiram economizar em 2019, enquanto que em 2021 apenas 25% fizeram alguma reserva de sua renda. Então, concluímos que nesse período, como observado, o número de investidores manteve-se estável, com baixo crescimento em 2019. Por outro lado, o número de pessoas que economizaram no mesmo período teve um aumento de 5%, ocasionado pelos níveis dentro da meta da inflação. Em março de 2020, com o agravamento da Covid-19 e as restrições sanitárias impostas, o governo decidiu criar o auxílio emergencial, com o objetivo de ajudar as pessoas em situação vulnerável, evitando assim uma queda ainda maior do PIB no ano. Porém, mesmo assim, observou-se uma retração de 4,1% do PIB. E a partir dos dados levantados pela pesquisa, pode-se observar a relação entre o equilíbrio macroeconômico, destacando a taxa básica de juros, e os índices de inflação, como a capacidade do investidor brasileiro de alocar recursos. Como demonstrado pelo período analisado, os níveis de pessoas que conseguiram poupar e investir seu dinheiro em algum produto financeiro são mais altos durante os anos de 2017 a 2019, quando o país conseguiu manter os níveis de inflação dentro da meta, com queda da taxa de juros. Por outro, a partir de 2020, com a chegada da pandemia, as pessoas perderam a capacidade de poupança para alocação em produtos financeiros, devido à crise econômica apresentada no período. Muito obrigado pela atenção e por ouvir até aqui, e até a próxima.